lá 1 aos Tessalonicenses 5:22, a Bíblia diz assim: fujam da aparência do mal. Eu, como pregador do Evangelho, eu não posso ter uma aparência de maldade. Ninguém pode olhar para mim e pensar que parece que eu faço uma coisa errada. Esses dias eu estava fazendo uma reunião aqui com os obreiros e eu estava contando para eles a respeito da importância do nosso testemunho. Uma vez eu era pastor solteiro ainda, e eu lembro que eu estava andando na rua, eu estava indo comprar uma coisa em algum lugar, já não lembro exatamente o que eu estava indo comprar nem aonde. Mas eu sei que quando eu estava andando e eu fui entrar naquele lugar, me veio uma coisa no coração, eu creio que foi o Espírito Santo, falando assim: continua, não entra não. E eu obedeci. Eu ia entrar, eu fiz mais ou menos assim, ó, sabe quando você faz? Eu fiz assim. E continuei. Eu dei a volta no quarteirão e voltei para a igreja. Entrei no meu escritório e eu fui orar: Senhor, por que o Senhor não deixou eu entrar? E aí Deus me deu um entendimento. O Espírito falou no meu coração. Não é que eu ouvi Deus falando, Alex. Às vezes a gente fala, Deus falou comigo, a pessoa pensa nisso, né? Não. Entenda bem, Ele me deu um entendimento no meu espírito de que naquela hora tinha alguém olhando para mim. E você não sabe, mas todo o tempo tem alguém olhando. E aquela pessoa que estava me olhando podia pensar mal de mim. Entenda bem, por favor. Eu nunca entrei num lugar que um filho de Deus não deveria entrar. Pode ter certeza disso. Desde que eu conheci Jesus, irmão. Nunca frequentei nenhum lugar onde houvesse prostituição. Nunca frequentei um lugar de vício. Pelo contrário. Eu já deixei de frequentar muito lugar por causa disso. Uma vez uns irmãos chegaram para mim e falaram assim: olha, tem um lugar que faz uma pizza muito gostosa. E eu falei: vamos lá comer a pizza. Quando eu cheguei estava escrito choperia. Eu falei: não vou entrar. Mas pastor, a gente não vai tomar chopp nem cerveja, a gente está indo para comer pizza. Eu falei: mas eu não posso. Alguém da igreja me vê ali dentro vai pensar o quê? O pastor entrou? Quem entendeu? Então nunca entrei, pode ter certeza. Deus é minha testemunha. Nunca fui em nenhum lugar que eu sei que eu não deveria ir. Mas naquele dia, alguém podia estar me olhando e pensando: mas o que o pastor está indo comprar ali? Vou dar um exemplo. É como alguém olhar e ver você entrando num bar. Você está indo para comprar água. Você está indo comprar um refrigerante. Mas a pessoa que entra pode pensar que você foi para comprar bebida alcoólica. Quem está entendendo, diga amém. Isso é o pior dos maus testemunhos. Porque ali, entenda bem, ali é um ambiente daquilo. É diferente, por exemplo, de você estar no mercado. O mercado, às vezes, eu acho que ele faz uma maldade. Ele coloca o suco na mesma prateleira que tem bebida alcoólica. É verdade ou não é? Aí você vai lá comprar um suco, comprar uma água, você tem que passar pela cerveja, pelo vinho. Aí imagina, o pastor Alex está lá no mercado fazendo compra. E eu vou comprar um suco para beber em casa. E você me vê no corredor da cerveja. O que você vai pensar? O que você pode pensar? É claro que eu sei. Só que aí você tem que ter um coração mais maleável, né? Puxa, não. É porque, infelizmente, está tudo no mesmo lugar. Agora, se você um dia me vê com uma cerveja na mão, irmão, pelo amor de Deus, não tolere não, tá? Eu não posso. Pastor, eu vi. Eu sei que ninguém viu porque eu nunca fiz. Mas se você um dia ver, sabe o que você tem que fazer? Você tem que ligar para a minha liderança e me denunciar. Procura o pastor Jaime, manda um e-mail missionário: olha, o pastor Alex não pode ser pastor de Taubaté. Eu vi ele lá no mercado com uma caixa de cerveja na mão. Está amarrado, em nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Se você vê o obreiro fazendo, o que você tem que fazer? Tem que denunciar para mim. Pastor Alex, eu vi a irmã Flávia. Eu vi a irmã Flávia com a cerveja na mão. Alguém viu a Flávia com a cerveja na mão, irmão? Te livrar aí, hein, Flávia? Mas se você vê um dia, você tem que denunciar. E olha para o pastor: o que eu faço? Eu tomo a providência que eu tiver que tomar. Como ela é uma obreira, ela tem que ter uma repreensão. Mas a repreensão vem de Deus, não vem de nós. Amém? Agora, se um obreiro um dia... É importante falar isso aqui para você. Estou ensinando isso aqui, é procedimento de igreja. E se o obreiro um dia faz uma coisa errada e você denuncia, ele vai ser punido.
E a punição vai durar quanto tempo? Quanto tempo Deus disser que tem que demorar? Já teve gente, irmão, que a pessoa, ela mostrou um arrependimento. A melhor coisa é quando a pessoa procura. Porque aí significa que ela se arrependeu de verdade. Dependendo do que a pessoa fez, se ela me procurar, eu nem ponho ela de banco. Porque ela foi sincera para procurar e falar o quê? A verdade. Se você descobre, é outra coisa. Porque se a pessoa não teve a coragem de vir procurar para falar a verdade, significa que ainda não houve um arrependimento verdadeiro. O irmão, pastor, eu vi. Aí eu chamo a irmã. Irmã, você fez? Eu fiz, pastor. Não dá para... então vai, não peque mais, não. Ela poderia ter me procurado, o irmão poderia ter me procurado e contado, e não fez. A repreensão é mais severa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora, irmão, vou falar uma coisa. Ninguém tem que ficar cuidando da vida de ninguém. Quem concorda comigo, diga glória a Deus. Se um dia você vê um obreiro sentado, vamos dizer, por exemplo, o obreiro da igreja está todo dia fazendo a obra. Um dia você chega e você vê ele sentado, ele não está fazendo. Posso dar um conselho para você? Não pergunta para ele, não. Ô, irmão, por que você está sentado? Não faça isso. Às vezes ele está precisando buscar. Às vezes ele está sendo repreendido. Quem está entendendo, diga amém. Seja bom. Ô, irmão, Deus abençoe. Quem está entendendo, diga amém. Ore por ele. Ô, Deus, eu vi o irmãozinho era tão usado por Deus, agora ele tomou uma repreensão, ele está sentado. Ô, Senhor, se ele pecou, limpa ele. Renova ele. Para ele poder ser mais usado. Quem está entendendo, diga amém. E assim, irmão, posso falar, volto a dizer, desculpa eu falar isso aqui para você, mas, puxa, eu não quero ser grosso, mas cuida da tua vida. Amém? Se o irmão está na repreensão, não vem, pastor, por que o irmão está sentado? É a vida dele, ele já me procurou, ele já contaram, já está repreendido, quem está entendendo, diga amém. E se ele levantar, pastor, por que você levantou ele? Irmão, com todo o respeito, cuida da tua vida. O irmão já tomou a bronca que tinha que tomar, já tomou o castigo, está de pé, Deus levantou, para que você quer saber? Amém? Você tem que fazer o que tem que fazer. Você viu o irmão no pecado? Pastor, eu vim aqui. Você tem prova? Não, eu não tenho. Então vai ser a sua palavra contra a dele. Eu não posso punir uma pessoa se ela falar que não fez e eu não tenho prova. Quem concorda comigo, diga amém. A gente não faz assim. Se tem várias testemunhas, é diferente. O próprio Jesus disse. Cada caso é um caso. Tá bom? Só entrei nesse assunto porque é importante falar. A aparência, ela é importante sim. Eu não posso ser um pregador do evangelho se eu não dou um bom testemunho. Agora, o que eu estou falando hoje é o seguinte, é que eu posso ter boa reputação, posso ter bom testemunho, mas lá dentro, Deus sabe que aquilo é apenas a aparência. Tem gente que você olha para ela, você não vê pecado nela. Você não vê maldade nela. Mas Deus olha e Deus vê. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16. Versículo de número 6. Aqui a passagem é muito conhecida. Deus estava enviando o profeta Samuel até a cidade de Belém, e ele iria ungir aquele que seria o novo rei de Israel, porque Deus havia rejeitado o rei Saul, como rei, como líder de Israel. Amém? Então, Samuel foi até Belém. Ele sabia que o rei escolhido por Deus, ungido de Deus, era um dos filhos de Jessé, mas ele não sabia qual. O primeiro que chamou a atenção dele foi o mais velho. Vamos ler? Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Versículo de número 6. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Meu irmão. Ele viu aquele rapaz, a aparência dele. E ele disse, eu vou ungir, esse com certeza vai ser o rei. O outro versículo, a gente entende por quê. O versículo 7 diz, porém o Senhor disse a Samuel, olha o que Deus falou, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua
estatura. Olha o que Deus falou. Presta atenção aqui um pouquinho. Samuel, não atente para a aparência do rapaz. Isso nos dá a entender que o rapaz devia ter muito boa aparência, devia ser um rapaz bonitão. Ele era soldado, então ele devia ter um porte atlético, todo fortão, musculoso. Deus falou, nem para a altura da sua estatura, devia ser um rapaz alto, que se destacava. Samuel deve ter pensado, rapaz, esse daí, montado num cavalo, com uma coroa na cabeça, quando ele marchar na frente dos exércitos de Israel, os inimigos vão até tremer. Esse rapaz alto, bonito, de presença, forte. Só que Deus falou para ele, não atente para a sua aparência. Deus vê além da aparência. Não atente para a sua estatura. Não é porque uma pessoa está grande na vida que significa que ela esteja bem, irmão. Olha o que Deus fala, continua, versículo de número 7. Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Deus falou, eu rejeitei esse rapaz. Por quê? Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Lê em voz alta. Porém, o Senhor olha para... Então, está muito claro para nós o seguinte, que Deus viu alguma coisa no coração de Eliabe que não era aprovada. Deus disse, eu rejeitei. Por que Eliabe foi rejeitado, igreja? Por causa do o coração sujo, irmão, pode fazer você ser rejeitado por Deus. Eu creio no meu coração que a vontade de Deus para todos é a melhor. Mas eu sei pela Bíblia que o meu coração pode me impedir de ver o melhor de Deus. Sabe quem falou isso? O Senhor Jesus em Mateus capítulo 5. Olha só o que está escrito aqui na Bíblia. Mateus capítulo 5. Mateus 5 é o começo do discurso mais importante de todos, que é o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, Jesus ele resumiu tudo o que ele espera do homem, o que ele espera que nós sejamos. É o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, eu aconselho todos vocês a lerem depois. São 3 capítulos. Tudo o que Jesus quer que nós sejamos. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Mas vamos ler um versículo do capítulo 5. Mateus 5, verso 8. Quantos acharam? Digam glória a Deus. Está escrito assim, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão. Se você for limpo de coração, você verá a Deus. Sabe o que é ver Deus? Pastor, significa que os meus olhos verão o Senhor. Um dia nós veremos a Deus na glória. Quem vai para o céu? Um dia você verá o Senhor, eu também verei. Como Ele é. Diga glória a Deus. Mas eu quero te dizer que você pode ver Deus agora na sua vida. Você pode ver Deus abençoando a tua família, curando a tua enfermidade, abrindo as portas que estão fechadas. Irmão, você pode ver Deus te abençoar muito.